dia, bom dia, bom dia. Espero que vocês estejam muito bem. Deixa eu marcar aqui do que se trata hoje. Retiro quaresmal, quarta semana já. Olha que belezinha. E vamos que vamos, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, vão falando aí, tá? Muito obrigada por todos os comentários. Muito obrigada e muito obrigada. Deixa eu ver aqui. E vamos que vamos. Segundou, né? Segundou. Não tem o que fazer. Levanta, sacode a poeira e vai. E vai, né? Eu não marquei aqui. Peraí. Fixar comentário. E vamos que vamos. Então ontem, né, a gente começou com o filho pródigo. E esse normalmente de domingo, o evangelho de domingo é o que dá o sabor aí durante a semana, né? Pra gente já ir saboreando essa palavra aí. Espero que vocês tenham gostado de ontem. Para mim pesa sempre muito forte o filho pródigo, né? Principalmente as 3 pessoas do filho pródigo, né? Como encaixa, como fala comigo. Espero que tenha feito bastante sentido para vocês. Então a gente já vai nos colocando nesse lugar aí, sentando, relaxando. Vai imaginando Deus aí. Nós estamos essa semana imaginando Deus no céu, né? Estamos imaginando, porque Ele está presente sempre com a gente. Então a gente vai olhando, quem tiver essa oportunidade aí, olhar para o céu, ver o tamanho do céu, olha como o céu é grande, né? Perceba que agora são 5h55 no Brasil todo, né? Então esse céu aí que você está vendo aí para você, que está amanhecendo, está no Brasil todo. Algumas regiões já amanheceu um pouquinho, mas já foi. Então perceba aí essa grandiosidade de Deus. Um pouquinho, né? Um pouquinho. Esse céu envolvendo o nosso planeta. Vai observando o tamanho desse Deus e vai falando para ele o tamanho dos seus problemas, das suas dificuldades. Vai imaginando, né? O que está acontecendo aí. Só você sabe. Só você sabe o que acontece no seu coração, na sua casa, no seu trabalho. Você vai falando, eu sei que tudo isso que eu tenho é tão pequeno, né? Diante do mundo, diante dos problemas do mundo. Mas eu tenho um Deus tão grande, um Deus maravilhoso, um Deus que está sempre comigo. E agora eu estou aprendendo a ficar sempre com Ele, a ouvir a palavra dEle, a entender melhor, a seguir melhor, a modelar essa pessoa melhor, né? Respire fundo, acalme seu coração. E aí sempre, toda semana, tem a graça a ser pedida ao longo dessa semana. De manhã cedo, meu nariz tá que tá. Que o Senhor nos dê ouvidos de discípulos. Ouvidos de discípulos para deixar ressoar em nosso interior o novo ensinamento proclamado por Jesus. O que é isso, né? Deixar preencher, deixar que as outras pessoas vejam em nós, deixar que a gente veja em nós esse ressoar, essa mudança interior, do interior para o exterior, né? Ressoar vai longe, né? Quando você joga uma pedrinha na água, você vê aquela onda que forma. Então isso é ressoar, né? Ressoar, quem te enxerga de longe já vê Jesus ali. Ah, Gra, mas eu nunca vou chegar. Não tem problema, né? Ninguém, eu acho que jamais vai chegar. Mas está tudo bem. Esse caminhar que é gostoso, esse aprendizado que é gostoso, essa evolução que é gostosa, né? Que eu evolua para sempre, que nunca acabe, né? Que nunca acabe nossa evolução.
E hoje, segunda-feira, vamos para o Evangelho. Senhor, desce antes que meu filho morra. Estranho isso, né? Alguém entendeu alguma coisa aí? Senhor, desce antes que meu filho morra. Às vezes só um versículo, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, com essas interpretações, que às vezes só um versículo não fala muito, né? Ou fala tudo. Mas quando você sabe o enredo da palavra, da história, então aí você fica com aquele versículo na cabeça, né? Cuidado com essa coisa de botar o dedo e ir ali só em cima, né? Estude a palavra, vá em todo o trecho bíblico e depois você sim, fique com esse versículo aí ressoando ao longo do seu dia. Então vamos lá, segunda-feira, dia 28, Evangelho. Evangelho de João. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. Tem algumas bíblias, tem um pessoal aí que gosta de ser muito visual aí, quem gosta de mapa, né? Tem algumas bíblias que elas têm os mapas atrás dessas regiões. Mas a internet também tem. Eu esqueço desse detalhe do Google. Mas é gostoso você ver a distância, né, que Jesus percorreu e caminhando com ele, fazendo esse percurso. Como é enriquecedor, viu? Façam aí. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. A gente já viu esse capítulo aí algumas semanas atrás, né? Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinha visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. A água em vinho é onde foi o primeiro milagre de Jesus, né? Pelo menos o primeiro milagre, a gente não viu esse... Nós não passamos por esse texto bíblico, né? Mas é bem interessante você ir lá, olhar, ler, para você entender melhor, para deixar, né? Então, ele havia transformado a água em vinho, foi o primeiro milagre de Jesus. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes os sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Olha a frase aí. Desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: eu acho que o desce deve ser essa distância aí da cidade, né? Deve ser uma descida. Acredito eu. Depois eu vou procurar saber direitinho. Né? E para Jesus voltar para a cidade onde o filho do funcionário estava lá morrendo. O funcionário do rei disse: Desce, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, olha aí, né? Então era uma descida. Seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora que Jesus lhe havia dito. Então, ó, o pai do menino já estava descendo, já fazia um tempo, né? De uma cidade a outra. Então, tinha mais de um dia aí no meio, por volta disso, né? A febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito.
teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé. Olha que lindo. Abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Abraçou a fé. O que significa para você aí abraçar a fé? O que significa abraçar o irmão, né? Ontem, quando o pai coloca a roupa no filho, né? É como se fosse um abraço, um acolhimento. Né? O quanto você abraça a sua fé. E aí, essa palavra desce, bom dia, Érica, essa palavra desce é bem interessante, né? Pela sua encarnação, Jesus desce ao mais profundo da condição humana, até o extremo da dor. Então, estamos fazendo um bem bolado aqui. Da doença, da exclusão, pela sua presença junto aos mais marginalizados e sofredores. Ele deixa clara a sua missão: aliviar a dor humana. Seus encontros com o mundo dos sofredores nos revelam o compromisso com a vida, a afirmação da dignidade e da sacralidade de cada pessoa, bem como a integração dos excluídos na comunidade humana. Jesus é um amigo da vida, pois revela especial cuidado e zelo pela vida, seja da natureza e seja do ser humano. E a gente está vendo isso aí ao longo dessas 4 semanas, né? O que Jesus vai fazendo pelo povo, vai cuidando, né? Só um vinho que acabou na festa, olha que delicadeza, né? Um vinho de uma festa. Claro que tem toda uma simbologia, tem todo um motivo, né? Do vinho não poder acabar, tal, é muito legal. Mas pequenos, né? Pequenos movimentos, como acolhe, né? Às vezes pequenas ajudas dentro aí da sua casa, dentro da sua moradia, pequenos momentos, pequenas situações, como tem um pouco de Jesus nisso tudo, né? Como é difícil e como é fácil. A verdade é essa. E vamos que vamos. O evangelista João faz contínuas referências a deslocamento. Olha que legal, nós vimos o evangelho de João. Subir, descer. O deslocamento geográfico é simbólico do deslocamento interior. Por 3 vezes, o evangelho de hoje insiste no verbo descer. E como é importante descer, né? Eu vejo uma criança, né? Hoje em dia a gente já tem essa instrução. Quando você vai falar, explicar, conversar para uma criança, você tem que descer na altura dela, para poder olhar nos olhos dela e ela entender o que você está falando. Né? Então, descer é isso. O deslocamento geográfico é simbólico do deslocamento interior. A palavra de Jesus move o empregado do rei a descer em direção à sua casa, descer ao próprio interior. Interessante. Essa descida significa ir aos lugares interiores onde não há gestação de vida, mas de morte. No caminho quaresmal, subir até Deus passa pelo descer até as profundezas da própria realidade. E como a gente tem passado por esse descer, né? A gente tem visto aí, ontem mesmo, o quanto nós somos o filho pródigo, que pegamos a nossa parte, vamos embora e achamos que tá tudo certo, né? E aí não dá certo, a gente volta e tá tudo bem, porque Jesus está lá acolhendo a gente. É claro que é muito sofrimento, é muito cansaço, a gente passa por muita situação assim.
A gente é um pouco do filho mais velho, que fica ali com inveja, com ciúminho, com essa falta de misericórdia, essa falta de perdão. Né? E a gente é um pouco do pai. Perceba as situações. Um pouco de misericórdia, um pouco de acolhimento, né? Perdão, o quanto a gente luta por isso, o quanto é fácil em algumas situações, o quanto é difícil em outras. Né? Então esse descer até o nosso mais íntimo, até o nosso... Ontem, antes de ontem, se eu não me engano, falou sobre o estrume, né? Da gente olhar para isso. Né? E nas terapias a gente faz muito isso. E o quanto você tem deixado de lado, né? De olhar para essas situações que ficaram lá para trás, colocou embaixo do tapete. O quanto? O quanto você olhar para isso e resolver esse conflito pode te levar a jogar isso no lixo, não enfiar embaixo do tapete, não carregar uma mochila cheia de tranqueira. Né? Perceba como é pesado. Você pega um copo com água, é leve, né? Pega uma garrafinha, segura ela alguns minutos, tranquilo. Pega uma garrafinha, o meu é uma garrafona. Pega uma garrafona e segura ali 3 horas com o braço esticado. Vai ficar super pesado. O peso da garrafa é o mesmo. O dia inteiro, o ano inteiro, 10 anos. 10 anos você vem carregando aí esse sofrimento, esse trauma, essa amargura. 10 anos. Não, eu sofri e aí eu faço todo mundo sofrer. Eu sou desse jeito e tá tudo certo e não vou mudar. Né? E o quanto isso tem interferido, tem maltratado, tem pesado na sua vida. Né? Porque isso é um peso de carregar, muito pesado. E vamos que vamos. Ai, ai, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil olhar para essa... Olhar para esse... Ai, Gra, mas foi o outro que me machucou e eu que tenho que perdoar? Tá pesando em quem aí? Quem tá carregando essa mochila aí? Viver em profundidade significa entrar no âmago da própria vida, descer até as fontes do próprio ser, até as raízes mais profundas. Aí se pode encontrar o sentido de tudo, aquilo que se é, o porquê do que se faz, se espera, busca e deseja. É interessante também a gente procurar saber, descer um pouquinho mais, além do nosso ser, e um pouquinho além, ir até os nossos ancestrais. Como é importante você descer, entender, né, como foi a vida deles. Por que você vem com esse... A gente chama de... esqueci o nome agora. Mas é assim, como se você tivesse um projeto de sentido. Você tem um projeto de sentido. Qual o seu projeto de sentido? Né? Quando alguém vai fazer uma faculdade lá, escolhe o que tem mais dom para aquilo. Então, quando você começa a olhar para esses ancestrais, você vai entendendo o seu projeto de sentido. Ah, a Gra é terapeuta, por quê? O que aconteceu lá atrás que levou a esse caminho? O que te levou a ser um advogado? O que te levou a ser quem você é hoje? É muito interessante quando você olha para isso e você começa a entender, quando você desce. Desça bastante, né? Desça, se possível, algumas gerações. Veja de onde vieram, o que passaram, guerras, navios, romances, né? Procure saber dos detalhes, converse com os mais velhos. É muito bom descer até esse nível, entender a sua família, entender o seu clã. Como é que o seu clã se movimenta? Quais são as doenças da sua família? Quais são as guerras da sua família? Como são os relacionamentos, as doenças? Procure saber. É muito legal, muito legal.
E aí você entende um pouco do seu projeto sentido. Precisamos descer até o fundo para descobrirmos uma nova fonte para a nova vida. É descendo que poderemos revitalizar a vida que se tornou vazia. Somente aquele que escuta a voz que vem lá de dentro e lhe dá a devida atenção é que pode encontrar lá embaixo a fonte da vida. Somente ali poderá recomeçar uma nova relação com Deus. Somente ali poderá sentir quem é Deus e o que é a sua graça. Então, é isso o de hoje. Descer, escreva, é muito legal. Você pode fazer sua árvore genealógica, né? Ai, Gra, mas eu não estou com paciência. Não tem problema. Numa conversa de família, numa reunião familiar, procure descer. Procure descer no íntimo dos seus avós. Como é que foi isso aí? Né? Cuidado, né? Porque tem muitas situações delicadas, muito trauma, muito sofrimento. Mas também tem muita alegria, né? Tem a receita do doce da vovó, que aí você nunca pegou, né? E o que você acha de você tentar fazer ali uma receita de família? Tem muita coisa boa, tem muito descobrimento. Então, descer é isso. Esse fica um trabalhinho aí de casa para vocês, né? Eu tenho já feito esse trabalho há algum tempo. Inclusive, é muito legal, quem puder, ter as fotos desses ancestrais, os nomes desses ancestrais, fazer um álbum de fotografia. É a sua força, é o seu clã. Como é bom você olhar para tudo isso e falar: "Ah, olha, graças a tudo que eles fizeram certinho, errando, porém certinho, você chegou até aqui e a vida se tornou mais leve para você." Perceba como é mais fácil hoje. Como o seu entendimento, a sua compreensão, a sua vida é muito mais leve a tudo que eles passaram, tá? Perceba isso. Agradeça, entenda, acolha, observe o seu projeto de sentido, amadureça, talvez descer até as suas raízes, fertilizar, colocar água, seja para você dar frutos e amadurecer, tá bom? Tenha um dia abençoado, tenha uma segunda-feira, uma semana maravilhosa, força, força. Eu saio assim toda hora para limpar o nariz, porque hoje tá que tá. E vamos para a oração final. A gente está fazendo essa semana a oração do Pai Nosso. Só que pedacinhos, né? Então, vamos começar do seja feita a vossa vontade. Só isso. Seja feita, Senhor, a vossa vontade na minha vida. Seja feita a vossa vontade, que eu tenha força, Senhor, de voltar, de descer até esse momento, até esse trauma, até esse entendimento. Que eu possa ver, que eu possa lembrar, que eu possa entender o porquê que eu estou agindo dessa maneira. O porquê, o que eu preciso melhorar. Me mostre onde eu preciso crescer, onde eu preciso perdoar, onde eu preciso acolher. Peça essa orientação a Deus, ao Espírito Santo. Talvez sozinho a gente não consegue, mas com o Espírito Santo a gente chega lá. Né? Ele vai mostrando pra gente, vai aparecendo, a nossa mente vai se abrindo. A partir do momento que você começa essa busca, as coisas vai aparecendo para você. Você vai se lembrando, tá bom? Muito obrigada, beijos, beijos, beijos e uma ótima semana para vocês amanhã, 5h55. Curtam, comentem, compartilhem. Não estou conseguindo deixar os vídeos inteiros lá no YouTube, mas estamos aqui. Beijo, Paula. Bom dia. Tchau para vocês, viu? Tchauzinho, tchauzinho, tchauzinho. Fiquem com Deus. Bom dia, Paula. Bom dia. Tenha um dia abençoado, bom trabalho. Um beijão. E essa semana tem live de novo, né, Paula? Essa semana eu
Eu tô na live, hein? Chegou atrasada, Paula, mas tô deixando gravado. Quem quiser pode ir aí no Instagram, só no YouTube que eu não tô conseguindo deixar a live inteira, não sei porquê, mas vou tentar descobrir, tá bom? Beijos, tchauzinho.